Vamos lá, pessoal. A gente vai começar a falar de fluxo de energia. É conhecido como cadeia alimentar, tá? Isso daí provavelmente você já viu em algum momento da sua vida, no ensino fundamental, ensino médio, em algum momento você já deve ter visto. Vamos lá, devagar. Aqui eu coloquei uma cadeia alimentar que se deve ser familiar. Por quê? Porque geralmente a cadeia alimentar que o professor de ciências gosta de trabalhar em sala, tá? A cadeia alimentar, ela representa o fluxo de energia. A energia não pode ser criada, a energia não pode ser destruída. A energia vai sempre sendo transferida, transformada. Então, as plantas, as algas, os seres autotróficos que produzem seu próprio alimento, eles absorvem a energia da luz e convertem essa energia em alimento, tá? Através de um processo chamado fotossíntese. Por isso ele é chamado de produtor. O nível trófico dele é produtor. Vinícius, o que é nível trófico? Nível trófico representa nível de alimentação, tá? É do que a pessoa, que esse indivíduo vai se alimentar. Então, o nível trófico do primeiro aqui a gente chama de produtor. Toda a cadeia alimentar inicia no produtor. Precisa começar no produtor, tá? Quem se alimenta do produtor, a gente diz que é um consumidor. Consumidor é o indivíduo da cadeia que se alimenta de um outro indivíduo, tá? Então ele aqui vai ser um consumidor. Como ele é o primeiro consumidor a aparecer, a gente chama de consumidor primário. Produtor, consumidor primário. O sapo vai se alimentar do consumidor primário. Então a gente diz que ele é um consumidor secundário, tá bom? No caso, a cobra vai se alimentar do sapo, então ela é um consumidor terciário. O gavião vai se alimentar da cobra, então é um consumidor quaternário. E se tivesse outro consumidor aqui para frente, a gente ia dizer consumidor de quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, mas fica tranquilo, não vai muito lá na frente. Então, quais são os níveis tróficos da cadeia alimentar? Produtor, aquele que produz seu próprio alimento, na maioria das vezes vai fazer fotossíntese, transforma a energia da luz em alimento, energia química no alimento. Os consumidores, aí tem consumidor primário, secundário, terciário, e o decompositor. Vinícius, cadê o decompositor aí? Calma, respira que a gente já vai ver mais para frente, tá? Aqui eu coloquei uma cadeia alimentar aquática também. Nas cadeias alimentares aquáticas, a base, o produtor, vai ser uma alga na maioria das vezes, tá? E a alga, ela vai ser a base dessa cadeia alimentar. Na maioria das questões, das vezes, pode aparecer como a base da cadeia alimentar aquática o plâncton, mais especificamente o fitoplâncton. O que é plâncton? Qualquer indivíduo aquático arrastado pelas correntezas. Ele não consegue nadar contra a correnteza. Se a correnteza empurra ele para um lado, ele tem que ir, tá? Os produtores a gente chama de fitoplâncton. Por quê? Porque ele faz fotossíntese, produz seu próprio alimento. Então, o plâncton que tem a capacidade de fazer fotossíntese a gente chama de fitoplâncton. Microalgas, até macroalgas também fazem parte do fitoplâncton, tá? Mas na maioria das vezes, microalgas. O consumidor primário aqui também é um plâncton, só que é um zooplâncton. É um zooplâncton. O zooplâncton, ele se alimenta do fitoplâncton. Então, o fitoplâncton é um produtor, o zooplâncton é um consumidor, o primeiro consumidor a aparecer, um consumidor primário. Então, os zooplâncton geralmente são microcrustáceos, larva de inseto, microinsetos, mas podem ser até animais macroscópicos também. Por exemplo, a água-viva é um plâncton que é arrastado pelas correntezas. Depois vem o consumidor primário, secundário, terciário, depois vem o secundário, terciário, quaternário e assim sucessivamente. Vinícius, e o decompositor? Tá bom, vamos falar do decompositor então. Mas a primeira coisa que você tem que tomar cuidado, se você for ver na internet, tem várias cadeias alimentares que colocam os decompositores por último, apenas no final. Isso está errado, galera. Isso está muito errado, tá? Os decompositores geralmente são representados por fungos e bactérias e eles podem se alimentar de qualquer matéria orgânica, geralmente morta. Então ele pode decompor a planta, ele pode decompor o gafanhoto, ele pode decompor o sapo, pode decompor qualquer um desses indivíduos. Então o decompositor, todos precisam apontar para o decompositor. Ele se alimenta da matéria orgânica morta e libera nutrientes. Então todos apontam para os decompositores. Todos apontam para os decompositores. Não é só o último.
Como todo mundo aponta para os decompositores, se eu quiser, eu não preciso representar. Se eu quiser tirar ele fora da minha cadeia e não representar, eu tenho esse direito, tá bom? Mas, porém, se eu tiver que representar ou quiser representar, todo mundo tem que apontar para ele, tá bom? Uma coisinha, as setas estão representando o fluxo de energia, então a direção da seta é importantíssimo. Você está dizendo que a energia está saindo daqui e vindo para cá. Depois saiu daqui e veio para cá. Beleza? Seguindo, fluxo de energia. Geralmente as transferências de energia, parte dessa energia é perdida. Pode ser na forma de calor, nos seres vivos através da respiração e vários outros processos que a gente não precisa ficar aqui se alongando. Mas, por exemplo, tu vai ligar a luz. A lâmpada está convertendo energia elétrica em energia luminosa. Você mete a mão na lâmpada, como é que ela está? Quente, porque parte dessa energia está sendo perdida na forma de calor. Para os seres vivos também. Então, grande parte da energia que um ser vivo disponibiliza, o outro só consegue absorver em torno de 10%. Vinícius, é sempre 10%? Não, pode ser 12, pode ser 8,64, pode ser vários números próximos de 10. Mas como 10 é o número mais fácil para fazer conta, a gente trabalha com a ideia dos 10%, mas nem sempre é 10%. Tá bom, galera? Então aqui, ó, o capim, repara que do capim, que ele é o produtor, até a ave lá, né, que é o meu último consumidor, o consumidor topo de cadeia, o fluxo de energia está cada vez menor. Então, se o capim produziu 1.000 de energia, estou chutando um número, o meu consumidor primário só vai conseguir absorver cerca de 10%, ou seja, só vai absorver 100, tá? Então, quanto maior for o nível trófico, a minha energia vai ficando cada vez menor. Então, quanto maior o nível trófico, menor a disponibilidade de energia. Cuidado com uma coisinha. O produtor aqui, ó, ele é o primeiro nível trófico. Então, aqui, o consumidor secundário, o consumidor primário, o primeiro consumidor, na verdade, ele já é o segundo nível trófico, tá? O produtor é o primeiro nível trófico sempre, e esse daqui vai ser o segundo nível trófico. Se eu for representar por nome, produtor e consumidor primário, apesar de ser consumidor primário, ele é o segundo nível trófico, porque sempre se inicia com o produtor. De novo, quanto maior o nível trófico, menor vai ficando a energia. Tá vendo que a seta está afinando? Menor a disponibilidade de energia. Teia alimentar nada mais é do que um conjunto de cadeias. Na natureza a gente não vai encontrar as cadeias separadinhas. A gente separa as cadeias para ficar mais fácil de estudar. Mas na verdade isso aqui é uma teia alimentar, tá? Que é um conjunto de cadeias. Como é que eu separo, Vinícius? Mole. Acho o produtor, depois segue a seta até o final. Capim, boi, homem. Opa, matou uma cadeia. Capim, gafanhoto, gavião. Opa, matou outro. Capim, gafanhoto, galinha, cobra, gavião. Matou outro. Então você começa no produtor e vai acompanhando até onde as setas vão parar. Tá bom? Uma teia, conjunto de cadeias. Peguei uma cadeia qualquer, né? Na verdade, tirei lá da outra questão. Capim, gafanhoto, gavião. Vamos supor que aconteceu uma caça predatória de gavião, ou seja, destruir a população de gavião. Se eu destruir a população de gavião, não vai ter ninguém para se alimentar do gafanhoto. Então o que vai acontecer com a população de gafanhoto? Aumentar. O que vai acontecer com a de capim? Diminuir. Retirar um elo da cadeia alimentar pode provocar alterações em toda a cadeia alimentar, tá bom? É um dos grandes problemas de se mexer numa cadeia alimentar. A gente precisa deixar o equilíbrio natural, o equilíbrio da natureza, para evitar essas tragédias. Tranquilo? Esses impactos gigantes. E por último, magnificação trófica. O que é isso? Existem produtos que nosso corpo não consegue eliminar. A gente não consegue jogar eles para fora. Se a gente não consegue eliminar esses produtos vão se acumulando no nosso corpo, tá? Exemplo, metais pesados, como por exemplo mercúrio, resíduos do petróleo. Tudo isso nosso corpo vai acumulando e não consegue jogar para fora. Vai se acumulando no nosso corpo, tá bom? Então o que acontece na cadeia? Na cadeia, vamos supor que nesse ambiente aí, ó, aquático, foi jogado mercúrio, por exemplo, um metal pesado, que é um produto bioacumulativo, meu corpo não consegue eliminar. Tem muita água, pouco mercúrio.
Só que lá as microalgas pegaram esse mercúrio para fazer fotossíntese. Um pouquinho dessa água com mercúrio para fazer fotossíntese. Acumulou um pouquinho, porque ela não consegue eliminar. A energia não vai ficando cada vez menor ao longo do caminho, ao longo do nível trófico. Então o zooplâncton vai ter que se alimentar de uma biomassa, de uma quantidade maior de fitoplâncton. Não vai se alimentar de um fitoplâncton, vai se alimentar de vários. Ou seja, o mercúrio vai aumentando a concentração. Depois o peixe pequeno vai se alimentar de muita biomassa de zooplâncton, vai aumentando a concentração. E o peixe grande vai se alimentar de muitos peixes pequenos. Por último, lá o homem vai se alimentar de uma biomassa muito grande de peixe grande. Então, a concentração vai ficar maior nele. O que é magnificação trófica? Como esse produto é bioacumulativo e quanto maior o nível trófico, a disponibilidade de energia é menor, logo eu tenho que comer mais, e esses produtos eu não consigo eliminar, magnificação trófica significa que esses produtos estão se acumulando na cadeia. Então, onde que esse produto vai ter a maior concentração? No topo de cadeia, no último. Tranquilo? Então, esse aqui, o último, vai sempre acumular mais, porque ele tem uma menor disponibilidade de energia na cadeia, logo ele tem que comer mais, ele vai acumular mais. Foi? Espero que sim. Qualquer dúvida, entre em contato. Tamo junto. Até a próxima, pessoal.